Olá, olá, olá! Cheguei aqui mais uma vez aqui. Graça e paz a todos os meus amigos, a todos os meus irmãos. E sejam todos bem-vindos aqui nesse canal. Esse aqui é o seu canal Ministério Vivendo em Graça. O que é o Ministério Vivendo em Graça? É trazendo sabedorias que venham do céu, mostrando para todos vocês que vocês já são salvos, que tudo está perfeito e que a Bíblia é um livro consumado. E hoje, para nós, é um livro histórico que traz muitas sabedoria, muitos ensinos e nos coloca nós em um reino perfeito, que é o reino da fé. O justo viverá da fé. Então, meus irmãos, se você não tem fé para acreditar e crer que tudo já está consumado e que Deus realmente, Ele venceu, e hoje Ele está sentado no trono, governando tudo pela glória do seu poder, meu irmão, não posso fazer nada por vocês. Mas se de fato vocês creem que tudo isso já está consumado e já está realizado, então seja bem-vindo e sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos e por toda a família da graça e por Deus que habita agora dentro de cada um de nós, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos estar lendo no livro de 1 João, no capítulo 3. E nós vai trazer aqui um assunto que nós vai dar uma abordagem aqui, tá bom, meus irmãos? Deixa eu pegar aqui a nossa palavra, que Deus possa nos conduzir num conhecimento maduro, perfeito, e que nada venha ser, como se diz, obscuro, mas que seja tudo claro, que nós possamos enxergar perfeitamente e entender os evangelhos que estão dentro da grande biblioteca dos livros, né? Que é a Bíblia, cheia de coletâneas, tá bom, meus irmãos? Lá em 1 de João, no capítulo 3, nós vai estar lendo aqui, vamos ler do comecinho. Ó, vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aquele que continua a pecar transgride a leis de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos juntos dele e lhe formos obedientes, não pecaremos mais, não pecaremos também. Mas aquele que continua pecando deve entender isto. Eles pecam porque realmente nunca ouviram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como ele é justo. Mas se vocês continuam a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nele. Portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. Assim agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama o seu irmão, mostra que não é filho de Deus. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que nós temos que abordar nesse livro:
se trata do livro da circuncisão. João, ele era um pregador da circuncisão. Ele era um pregador da lei. Então, de fato, como Cristo foi para o madeiro no espiritual, já não tinha nenhum vigor no espírito de ele estarem transgredindo mais a lei, porque a lei ela foi removida de fato quando Cristo foi para a cruz. Então, no espiritual, eles já não tinham mais quem o acusasse a Deus, porque eles já foram libertos no espiritual. Mas temos que entender, e volto a dizer, do ano 33 da morte de Cristo até o tabernáculo cair, que foi quando sucedeu o juízo de Deus para aquela nação, para o povo de Israel, estava em vigor a lei ainda. Então eles tinham que continuar perseverando até o fim, para que eles não viessem transgredir a lei, e tinha mandamentos da lei que se eles transgredissem, eles eram dignos de ser apresentados ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote tinha que dar ordem e sentença de morte, de matar apedrejado aqueles irmãos. Então, meus irmãos, o que era de fato um pecado para João? O pecado para o João era a transgressão da lei. Então, o que era pecado para um judeu? Transgressão da lei. E como que é que o povo, né, não era tido como filhos de Deus? Quando eles continuavam pecando. Mas vem cá, João fala, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque todos nós pecamos e já não há nenhuma verdade em nós. Então vamos lá, se o povo de fato é um pecador e continua pecando, então eles não podem dizer que é filho de Deus. Vocês estão me entendendo aqui, meu irmão? O que está na mensagem? A mensagem é clara, ela vai ensinar. Ó, tá assim, ó. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é a luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuamos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz como ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Mas a palavra lá depois, na frente, ele vai falar o quê? Ele fala o quê? Ele deixa bem claro. Meus filhinhos, não deixe que ninguém engane vocês acerca disso. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como ele é justo. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela. E, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina, e ela nasceu de Deus. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama seu irmão mostra que não é filho de Deus. Meus irmãos, tem cabimento isso? Baseadamente na história de João, aquele que continua pecando, de fato ele não é filho de Deus. Então, quando o povo falar, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque todos nós somos pecadores. No caso, meus irmãos, deixa eu dar aqui, ó, coloca um aspa aí. Eles ali, eles estavam vivendo naquele momento. João está escrevendo lá naquele tempo, naquela era, naquela geração. Certo, meus irmãos? Isso aí não tem como eu abordar para nós hoje. Ainda mais o povo da graça. Então vamos lá. Se eles de fato continuam pecando, isso mostra para eles que eles não são filhos de Deus. Mas João fala, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque todos nós somos pecadores. E assim fazemos Deus de mentiroso. Então, meus irmãos, dá para entender de fato o que está acontecendo ali? O que era para João
um pecado? Pecado era eles quando eles transgrediam as leis de Deus. Então eles, por transgredirem as leis de Deus, eles sim eram transgressores, porque eles desobedeciam a lei de Deus. Mas Paulo, ele deixa bem claro, aonde não há lei, não há mais pecado. Por que não há mais pecado, meu irmão? Porque não há mais transgressão dela. A lei, ela foi aniquilada na cruz. E na Sotéria, no ano 70, a lei de fato ela deixa de existir. Caiu o tempo com a destruição. Deus, o próprio Deus, usando o general Tito, ele entra dentro da Jerusalém e ali ele trava uma grande batalha, na qual Cristo, usando o general Tito, ele acaba destruindo todos aqueles atos judaicos. E a casa de Deus ela vem abaixo. Ela acaba, pela ganância de Tito, ele acaba incendiando o tempo todo e depois, com o passar dos anos, na ganância de eles arrancar o ouro que tinha dentro do templo, porque derreteu entre as fendas da rocha, eles removeram pedra por pedra. Então estava se cumprindo toda a palavra da profecia. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso direito. Nós hoje, no Pacto da Graça, o que impera a nós é o pecado adâmico. Tem dois tipos de pecado. O pecado adâmico e o pecado de transgressão. Quando Deus deu a lei, eles passaram a transgredirem as ordenanças de Deus. Então eles eram pecadores e eles viviam em um aspecto que eles nunca eram salvos. Então, meus irmãos, eles ali, para eles estava havendo ali uma pregação de salvação. De salvação. Para os judeus, para os da circuncisão, era pregação de salvação. E Paulo também, ele pregou para aquele tempo, para os irmãos, a salvação também, porque ia vir o juízo de Deus. E se eles permanecessem ainda dentro da Jerusalém e não saíssem dali, eles não iam ser poupados. E eles iam ser mortos. Então, ali havia ali um evangelho ali, eles pregando tanto os dois evangelhos que eram anunciados na época, que era o da circuncisão pelos discípulos de Jesus aos judeus, e o da incircuncisão pregado por Paulo ao povo gentil. Então, para eles ali, houve uma pregação de salvação. Eles tinham que se salvar. Se eles crescem de fato no que a palavra estava sendo anunciada a eles ali, eles não estariam de fato no dia que a Roma, os soldados romanos iam tomar a cidade e ali ia fazer daquela cidade uma grande assolação, ia ser destruída. Então eles iam ser poupados. Então ali está tendo dois evangelhos. Só que o que acontece? Meus irmãos, a palavra é bem clara ali, João mesmo pregando. Se o povo hoje, de fato, eles são pecadores, eles não podem dizer que eles não são pecadores, então, de fato, eles não são filhos de Deus. Os da religião, e se espalhada pelas denominações chamadas igrejas evangélicas, ou católica, ou qualquer outra instituição, meus irmãos, se eles falam que eles são pecadores, então de fato eles não são filhos de Deus. Porque ali Paulo deixa bem, João, o evangelista, ele deixa bem claro. Se o povo continua a pecar, então esses daí não são filhos de Deus. Tá, meus irmãos? E o que era um pecado para João? O pecado para João era a transgressão da lei, né? Mas aqueles que continuam a pecar transgridem as leis de Deus. E vocês transgridem as leis de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. Para os judeus, transgredir as leis era um pecado contra Deus. A palavra vai nos mostrar que, deixa eu ler aqui, toda vez eles transgrediam as leis de Deus, para eles, na mente deles, eles estavam pecando contra Deus. E, de fato, eles eram pecadores. Mas só que Paulo, ele deixa bem claro.
Olha o que ele diz aqui, ó. Porque, Romanos 5, do 13 ao 21. Eu vou ler aqui só um pedacinho. Vamos ver se abre. Não abriu ali. Ó, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Então, sem a lei, o pecado adâmico não era levado em conta. Entende? Deus nunca fez essa observância. E enquanto não há lei, não há pecado. Então Paulo ele deixa bem claro, tá onde? Lá no versículo 4, no capítulo 4, eu vou abrir aqui a minha Bíblia para nós estar lendo isso aí direito, porque isso aqui tem que ser lido, porque as igrejas aí, elas estão cheias de pecado, elas colocaram os filhos de Deus hoje num tempo de pecado, e pecado, João deixava bem claro, esses que cometem pecado não são filhos de Deus, e eles continuam pecando, porque eles têm que afirmar que eles são pecadores, mas que pecado? Que pecados que eles cometem? Nem eles sabem qual são o tipo de pecado que eles estão cometendo. O pecado que eles cometem hoje é o pecado adâmico, que não é levado em consideração porque não há mais a lei. Entende? Então, tem que entendermos isso daí, para que não traga morte na mente. Ó, pois se os da lei é o que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também para o que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e o chama à existência as coisas que não existem. Então, meus irmãos, aonde não há lei, não há pecado. Por que não há pecado? Porque não há transgressão dela. Nós não somos pecadores, meus irmãos. Nós temos o conhecimento adâmico, que é saber o que é certo e o que é ruim, o que é bom e o que é mal. Então, meus irmãos, se você continua por uma carne com a libertinagem, cometendo tudo o que é mal, tu vai colher o que é mal, porque certamente que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Mas, meus irmãos, que ninguém venha falar para vocês que vocês são pecadores, que vocês transgridem a lei de Deus. Mas eles do sistema, eles sim, eles podem dizer que eles são pecadores, porque eles revigoraram a lei e como eles não conseguem cumpri-la, eles estão sempre transgredindo. Então na mente deles, não no espírito deles. No espírito deles eles são salvos, perfeitos, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque Cristo, fez uma igreja gloriosa para si mesmo, e eles são essa igreja no espírito. Mas na mentalidade do corpo humano, eles vivem transgredindo as leis de Deus. Eles vivem com a mente como pecadores. E esse dia eu tive um confronto com o meu irmão, na qual meu irmão ele queria mostrar para mim que nós somos pecadores. Eu falei, não, eu não sou pecador. Pecador da transgressão da lei não, porque a lei de fato, ela está morta para mim, da mesma forma que eu estou morta para ela. Não tem mais.
Mas se eu torno a revigorar o que Cristo destruiu, eu torno para mim mesmo transgressor dela. Aí vive só no aspecto humano mesmo da consciência, que é o que eles vivem, que de fato é o que eles têm na mente deles, que eles são pecadores, que Cristo no madeiro, ele falhou, que Cristo realmente no madeiro ele não tirou o pecado do mundo. Mas ali a palavra ali é bem clara, João já deixou bem claro dizendo ali, que Cristo foi ele que tirava o pecado do mundo, ele que perdoava. Só que ali eles ainda estavam num aprendizado, eles estavam entendendo de fato o que foi a consumação da cruz. Quando Paulo começa a pregar as boas novas ali no reino, para eles foi um choque, porque Paulo fala, ó, você na cruz, você já é justo, ele te justificou. Na cruz foi aniquilado todos os pecados, por quê? Porque não havia mais a lei, então para eles ali, eles foram libertos, mas é que nem eu volto a dizer, enquanto o tabernáculo estavam de pé, para os da circuncisão, para os da lei, eles tinham que continuar revigorando e cumprindo por perseverança os argumentos da lei, porque o tabernáculo estando de pé, os sumos sacerdotes estavam ali, e se eles errassem em algum preceito que era para matar apedrejado, eles iam passar pela morte, e aqueles iam acabar matando eles. Então eles tinham que perseverar até o tempo. No espiritual, a graça já estava reinando na cruz, quando Cristo foi para o madeiro, quando ele coloca teus braços para um lado e para o outro e fala, teletestai, está consumado. Ali se concretizou o que João disse, está aí o homem que tira o pecado do mundo. E de fato, verdadeiramente jurídico, Cristo, ele aniquilou o pecado na cruz. A lei, ela foi rasgada. O escrito de dívida foi perdoado. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não passará novamente em juízo, porque o juízo de Deus ele já sucedeu no ano 70, com a queda do templo, como o próprio irmão Pedro prega nas suas epístolas. O juízo de Deus começará pela casa de Deus. E qual era a casa de Deus? O tabernáculo feito pela mão de Salomão, reconstruído depois pelo Herodes, né? Pela aquela ação todinha ali, e teve o seu fim, porque depois veio a sua destruição. Meus amados irmãos, vamos crescer na graça e no entendimento. Quantas vezes a gente tiver que debater a respeito desses assuntos, a gente vai trazer vídeo, vai colocar aqui, os vídeos vai estar passando, né? Aqui na minha casa, vocês, os meus vizinhos legalistas por perto, vocês vão poder estar ouvindo, vocês fiquem atentos, não escuta só um pedacinho da mensagem e depois vem aqui querer me confrontar. Ouça a mensagem toda. Antes de vir querer me confrontar, entra dentro da tua casa, entra no YouTube e acesse aí Ministério Vivendo em Graça e coloque a respeito dos vídeos e ouçam, e depois vocês anotam aí e vem aqui confrontar, porque eu tô com a família da graça e a família da graça tá me ensinando e não vai ser moleza não, vai ser paulada mesmo em vocês, porque vocês não vão vir aqui querer me colocar de volta no jugo da lei, porque a lei já teve seu fim, já não tem mais nenhum vigor sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, eu tenho mentes iluminadas. Graças a Deus, Deus tem preparado muitos irmãos e o Evangelho da Graça está sendo tomado, expandindo por esse mundo afora. E muitos vão saber se defender quando vocês virem para atacar, quando vocês virem para nos acusar. Ó, eu não te olho na carne, meu irmão, eu te olho no Espírito. E no Espírito eu sei que você está lavado, remido, justificado, regenerado, justo no Senhor, pelo que Cristo fez, não pelo que você faça. Porque nem eu conseguiria eu mesmo fazer algo para que eu pudesse me justificar diante da face do Senhor. Mas como Ele nos justificou, nós podemos de fato dizer, somos justos no Espírito, vivificado com Ele. E quando esse corpo terreno cair, o Espírito daqui se encontrará com Ele, do jeitinho que Ele é,
ele será também o meu espírito, tá, meu irmão? Então, graça e paz, uma paz do Senhor, um abraço bem forte para todos os irmãos e que vocês possam se sentir abraçados por mim e por Cristo que habita dentro de mim e dentro de vocês. Nós somos a igreja viva do Senhor. Nós somos uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, perfeita aos olhos de Deus. Aos olhos humanos, nós temos as nossas debilidades e nós nunca podemos se aperfeiçoar, porque essa carne, ela vai de contra o Espírito. Ela não agrada a Deus de forma nenhuma. Não se converte a Cristo. Mas por uma fé ativada, nós vamos usufruindo de tudo e do bom do reino. Meus irmãos, fui!